Oi pessoal, eu sou o Newton aqui da CPA Informações Empresariais. Bem, vamos dar sequência à nossa série de vídeos onde nós estamos analisando o projeto do governo federal para a reforma tributária. Esse projeto tem sido muito aguardado, são vários meses que as autoridades estão dizendo que vão mandar, e pelo menos nessa semana o secretário da Receita anunciou que vai. Se vai mesmo, nós vamos ver na prática. Muito bem, então, de acordo com o secretário da Receita Federal, a proposta terá 4 etapas. A primeira fase é a unificação do PIS e da COFINS. A segunda fase são mudanças no IPI. A terceira fase é uma reformulação do imposto de renda, envolvendo física e jurídica. E a quarta fase é a desoneração da folha de pagamento. Muito bem, neste vídeo nós vamos iniciar uma série de comentários sobre cada uma das fases da proposta. Começando, logicamente, pelos principais pontos da fase número 1, que é a unificação do PIS e da COFINS. É bom lembrar que a unificação do PIS e da COFINS ela já está sendo tentada há mais de 2 anos. Passou por Lula, passou por Dilma, passou por Temer e agora nós chegamos no Bolsonaro. Todos os presidentes estão tentando fazer uma unificação dessa natureza. É interessante até notar que, tão logo foi divulgado agora para o secretário da Receita Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já falou, olha, eu já avisei mais de 1000 vezes que o projeto que unifica só PIS e COFINS, se chegar aqui, não vai ser aprovado. O que a Câmara quer é que seja aprovada aquela reforma ampla, que envolva ICMS, ISS e assim por diante. Muito bem, essa é uma opinião, claro, do presidente da Câmara, vejamos o que vai acontecer. Mas o governo federal anunciou que até o final de novembro ele divulga esse projeto, a sua proposta, né, envolvendo essas 4 fases. Muito bem, vamos iniciar o comentário a respeito da fase número 1. Nem sei se vai ser tempo de terminar, senão a gente continua no vídeo anterior, vídeo posterior. Aqui comigo está a Júlia Gomes. Oi, Júlia. Oi pessoal, meu nome é Julia Gomes aqui da CPA. Bom, nesse vídeo, como o meu avô falou, a gente vai falar da primeira etapa, que é a unificação do PIS e da COFINS. Para isso, nós temos 16 pontos muito importantes sobre essa primeira fase. O primeiro ponto é a criação de um novo imposto federal sobre o consumo, no modelo do IVA, denominado Contribuição sobre Bens e Serviços, unificando o PIS e a COFINS. Muito bem. Então, no material de divulgação da Receita Federal, falado pelo secretário, está prevista a criação de um novo imposto federal. E aqui já vai uma crítica, né? Ele está falando que vai se criar um imposto federal, mas na realidade vai criar uma contribuição, né? Não é um tributo, mas não é um imposto, é uma contribuição. E é então uma contribuição sobre o consumo, no modelo IVA, né? Imposto do Valor Agregado, denominado, segundo o secretário, Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. E a função dessa contribuição é unificar a legislação do PIS e a legislação da COFINS. Muito bem. A pergunta é o seguinte, e quando isso vai acontecer? Bom, essa primeira fase será remetida ao Congresso ainda nesse mês de novembro. Vejam então a promessa do secretário, né? Ora, hoje é dia 19 de novembro. Temos alguns dias dessa semana e depois temos a última semana de novembro, semana que vem. Isso quer dizer que são poucos dias, né? Nós estamos ansiosos para verificar mesmo se, pelo menos, essa proposta será remetida ao Congresso até o último dia do mês de novembro, que falta pouco. Muito bem, como é que vai ser aprovado, como é que vai ser remetido isso para o Congresso, Júlia? Bom, o projeto será encaminhado através de um projeto de lei. Vejam como é interessante, né? Nós temos lidado muito em relação à reforma tributária com as tais PEC. PEC é proposta de emenda constitucional. Existe um quórum especial, tanto numa casa como na outra, é complicado.
Só que agora, segundo o anúncio, essa unificação de PIS e COFINS, ela será mandada como um projeto de lei ordinária, que tem uma votação mais fácil, tem uma tramitação mais célere, a discussão é mais fácil e assim por diante, né? Tomara que isso seja possível, até porque o projeto de lei, logo logo já estará aprovado, se houver, claro, vontade política. Agora, o problema é o seguinte, a Receita Federal, o governo federal vai mandar esse projeto, quando chegar lá, seja na Câmara ou no Senado, já vai encontrar projetos lá, né? Nós sabemos que na Câmara dos Deputados está lá parada a PEC 45, que é do deputado Baleia Rossi. E depois, lá no Senado Federal, está lá parado a PEC 110, que foi apresentado por 65 senadores. E agora a pergunta é o seguinte, quando chegar esse projeto lá, se for na Câmara, bate na PEC 45. Se for no Senado, bate na PEC 102. Então, esses projetos, como é que vai amarrar aí? Como vai fazer, Julia? Bom, a proposta será totalmente aderente aos projetos de reforma atualmente em tramitação no Congresso. Muito bem, isso que foi disse o secretário da Receita. Ele falou, olha, nós vamos, é muito aderente, ela vai aderir àquilo que está lá. Tomara. Inclusive, tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, tem dito que a intenção é fazer uma comissão especial formada por 15 deputados e 15 senadores, e essa comissão especial, num prazo aí de 90 ou 120 dias, eles vão amarrar os dois, no caso, os três projetos, PEC 45, PEC 110 e PEC e mais esses projetos agora do governo federal. Bom, ok, esperamos que isso aconteça, porque se acontecer... Bom, se for aprovada, haverá uma simplificação enorme. Muito bem, a tese do governo é que vai simplificar bastante, que é talvez o maior desejo de todos os contribuintes, todas as empresas do país, é que haja uma simplificação grande. Claro, se a gente vai, pelo menos no início, já acabar com dois tributos, para fazer um só, já é uma grande simplificação, né? Tem escrituração, declaração e uma série de outras obrigações acessórias, né? Então, realmente, se isso acontecer, vai ser muito. Agora, uma das curiosidades dos contribuintes é o seguinte, no Brasil, sempre que se fala de uma reforma tributária, o que acaba acontecendo é aumento ao imposto. E o que vai acontecer, Júlia, com a carga tributária? Bom, com a reforma, a carga tributária nem aumentará e nem diminuirá. Muito bem, essa é a promessa do secretário do governo federal, né? Não aumenta porque o brasileiro já não aguenta mais pagar imposto. E não diminui porque os governos estão praticamente falidos, né? Então seria um equilíbrio, não aumenta e nem diminui. Isso é, manter a atual carga tributária. Muito bem. Qual é ou quais serão as alíquotas que serão aplicadas aí nessa CBS, Júlia? Bom, a alíquota única é entre 11% e 12%. Vejam bem que a ideia da equipe, né, que está formulando a proposta, seria que uma alíquota entre 11% e 12%. Pode ser 11, 11,5%, 12%, qualquer coisa entre uma coisa e outra, né? Bom, eu imagino que essa alíquota ela foi calculada com base na soma da alíquota do PIS com a alíquota da COFINS. Somou os dois, deu uma média lá e tal, e chegou, né? É verdade que hoje nós temos várias alíquotas do PIS e da COFINS, né? Então, claro, depois o governo vai ter que explicar como é que chegou nessa alíquota, ou de 11, ou de 12, 11, ou 11,5, sei lá o que, né? Muito bem, vamos conversar um pouquinho a respeito da CBS. Essa contribuição sobre bens e serviços vai incidir, afinal de contas, sobre o quê? Bom, ela incide sobre todos os bens e serviços, incluindo os digitais, por exemplo, Uber ou streaming de vídeo e música. Exatamente. Então, como nós sabemos, o IVA, né, que é o modelo do IVA, ele tem uma incidência ampla, né? Parece que, segundo dados do IBGE, existem no Brasil hoje mais de 1 milhão de produtos e serviços. Isto é, esse seria o campo de abrangência da incidência
evidentemente, dessa CBS, né? E agora, inclusive, a intenção é tributar os aplicativos de táxis, como o Uber, e também o streaming de vídeo e música, como a Netflix, por exemplo, né? Spotify e assim por diante. Então, parece que haverá aí uma redação na nova lei para atingir esse tipo de serviço também. Muito bem. Como vai ser apurada essa nova contribuição, Julia? Bom, o novo tributo terá apuração não cumulativa, ou seja, a apuração cumulativa será revogada. Bom, nós sabemos que hoje PIS e COFINS ela tem duas modalidades, né? Tanto um como o outro. Dependendo das condições da empresa, ela pode ser cobrada na fórmula não cumulativa, aquela que tem crédito, etc., ou se não pela forma cumulativa, né? Hoje, a situação é essa. Agora, segundo o projeto e segundo a declaração do próprio secretário, ela será simplesmente será como não cumulativa. Será no modelo de credita, tem créditos anteriores. Isso é um grande problema, um problema muito sério, né, que tem sido uma barreira muito grande até agora nessa alteração de PIS e COFINS, que a gente vai falar daqui a pouco também. Muito bem. Como e na apuração desse valor a recolher, Júlio? Bom, na apuração do valor a recolher, será permitida a utilização ampla de créditos tributários. Exatamente. Então, como é não cumulativo, né? O contribuinte calcula quanto tem que recolher e depois ele abate, ele reduz todos os tributos pagos das operações anteriores, que logicamente devem constar dos documentos fiscais dos seus fornecedores, tanto de bens como de serviços. Então, na apuração desse valor a recolher, será permitida a utilização ampla de critérios tributários. Eu gostaria de lembrar que na sistemática não cumulativa, tanto no PIS como na COFINS, isso está no artigo 3º da Lei 10.637 e no artigo também 3º da Lei 10.833. A sistemática de crédito dessas duas contribuições é caótica, é muito restritiva. Ela não pode, isso não pode, aquilo não pode, tal. Segundo o secretário da Receita, haverá um amplo direito de créditos tributários, né? Então, espero que isso realmente aconteça, que é para não haver muita distorção nessa apuração. Muito bem, nós temos uma medida, pelo menos que foi prometida aí pelo secretário, foi dita, comentado, a respeito da questão aí da cesta básica, né, Julia? Bom, o fim da cesta básica, da desoneração da cesta básica e devolução dos tributos pagos no consumo para a população de mais baixa renda. Muito bem, aqui tem uma situação que é bom explicar. Veja bem, a cesta básica, ela tem um benefício fiscal, né? Arroz, feijão, alimentos, etc. Tem um benefício, tem uma redução de PIS e COFINS, né? Ora, qual é a tese do pessoal que está elaborando esse projeto? Quando você tem uma desoneração para, por exemplo, alimento, né, a cesta básica, o que acontece? Se uma pessoa de baixa renda, um pobre, etc., vai lá e compra o arroz, o feijão, etc., tal, ele, como tem desoneração, não paga. É um benefício. Porém, o milionário vai lá e compra arroz e feijão e também não paga. Ora, esse benefício, essa desoneração da cesta básica, beneficia quem tem menos renda, beneficia. Mas beneficia também quem tem muito mais renda. E aí vem aquela conclusão que é mais terrível ainda. Quem consome mais alimento da cesta básica? O rico ou o pobre? Claro que é o rico, tem mais renda, come mais arroz, mais feijão, mais isso, mais aquilo, mais alimento. Então, quem é o beneficiário dessa desoneração? Na realidade, não aqueles que têm menos renda, mas na realidade, os maiores beneficiários são aqueles que têm mais renda. Quer dizer, ele vai exatamente na contramão dessa proposta que seria humanitária e acaba beneficiando quem não precisa desse benefício. Então, qual é a ideia? Veja bem, cobra-se de todo mundo,
seja rico, pobre, seja lá o que for, vai ter que pagar a CBS sobre a cesta básica. Só que depois vai se devolver em dinheiro o valor desse tributo que foi pago por aqueles que têm uma renda menor. Bom, tudo bem, a lógica é essa, né? O pobre vai lá e compra, paga R$ 1 de imposto, o rico vai lá e compra e paga R$ 1 de imposto. Agora o pobre vai lá, paga R$ 1 de imposto e depois vai receber aquele R$ 1 em dinheiro. A grande questão é como é que vai receber? Ora, aquele pobre possivelmente está cadastrado num programa social do governo, uma Bolsa Família, por exemplo. Então ele vai receber um crédito mensal, teoricamente, de todo o imposto que ele pagou para comprar arroz, feijão, linguiça, queijo, etc. Né? É uma ideia, né, de fazer uma tal justiça fiscal melhor do que é feita atualmente como a desoneração. Ok? Então essa é uma ideia que foi exposta pelo secretário e vamos ver como é que vai estar lá no projeto, que deve sair, de novo, para não nos esqueçamos, até o final de novembro. Muito bem, só que esse problema de todo mundo calcular PIS e COFINS pela não cumulatividade, como eu disse anteriormente, tem sido a maior barreira. Por quê? Porque existem alguns setores que serão muito prejudicados com isso. E quais são esses setores, Júlia? Bom, em estudo, o tratamento diferenciado para algumas atividades, como serviço, construção civil e transporte urbano. Exatamente. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por quê? Por que essas atividades elas serão prejudicadas? É muito fácil entender. Os serviços, por exemplo, eles não têm muito crédito. O crédito é mão de obra. Ora, a mão de obra, ela não dá direito a crédito. O que dá direito a crédito são insumos, são máquinas, são matérias-primas, materiais de embalagem. Esses sim já pagaram PIS e COFINS e vão dar direito a crédito. Ora, o trabalhador, o empregado, ele pessoalmente não paga PIS e COFINS. Então a empresa vai se quitar do que ele pagou? De nada. Com isso, o que acontece? Uma empresa com prestação de serviço, se ela tiver que fazer na não cumulatividade, assim como a construção civil, né, pedreiro, pintor, encanador, assim como o transporte urbano, que tem motorista, etc., eles realmente terão um problema. Então, o que me parece é que a equipe que está formulando esse projeto está estudando alguma situação diferenciada, né? Alguma alíquota diferenciada, enfim, alguma solução para serviços, construção civil e transporte urbano. Muito bem. E o que pode acontecer com os regimes especiais, Júlia? Bom, a intenção é acabar com todos os regimes especiais, já que hoje existem mais de 100 deles. Muito bem. Se você for analisar a legislação do PIS e da COFINS, e por sinal, ela foi, a semana passada, ela foi totalmente consolidada num regulamento, né? Toda a legislação está lá com um trabalho muito bom da Receita Federal. A gente vai notar que existem tantos benefícios fiscais, né? Que eles atingem uma quantia estrondosa de 100 benefícios fiscais, mais até. Tem isenção, tem suspensão, tem diferimento, tem de tudo na legislação do PIS e COFINS. Qual é a ideia do pessoal? Acabar com tudo isso, ou pelo menos reduzir ao máximo isso para que, evidentemente, todos paguem de uma forma tal que os demais paguem menos. Então, isso certamente vai estar no projeto aí até o mês de novembro. Muito bem. Agora, vejam, tudo que o nosso secretário da Receita falou, ele falou a respeito dos tributos federais. Falou do PIS, falou da COFINS, falou do IPI, que nós vamos ver depois, é a fase número 2. Falou também da CID combustíveis, mas ele não se referiu ao, talvez, o que se fala, o pior imposto do mundo, que é o ICMS. O ICMS é 10 vezes pior do que o PIS e a COFINS.
e o ISS é um pouco complicado também. Só que tem um detalhe. O ICMS é um tributo dos estados, não é da União, não é dos municípios. O ICMS é um tributo dos estados. Então, eu imagino que a União tem uma dificuldade enorme de convencer governadores, etc., deputados federais e tal, de que é preciso juntar tudo numa legislação só, né? Então, o que vai acontecer, pelo menos na ideia dos atuais formuladores? Olha, vamos fazer um federal, junta PIS, COFINS, CID, combustíveis e IPI, vamos fazer o IVA federal. Depois a gente vai convidar, né, os governadores e os prefeitos do país todo para ver se a gente faz um acasalamento. Se isso for possível, parece que já há tratativas sobre isso, então é possível que a gente vai criar um IVA federal, esses 4 tributos federais, e depois criar um IVA estadual municipal, né, juntando ICMS e ISS. E aí fica uma legislação que está sendo chamada de IVA dual. Por que dual? Dupla, né? É um IVA, só que dual, duplo. Um para a União e outro para estados e municípios. Bom, a justificativa disso daí, do pessoal que está formulando, é que isso é aplicado no Canadá há muito tempo e muito bem. Lá funciona que nem uma maravilha. A gente não dá para comparar muito canadense com brasileiro, né? Mas a ideia é essa. Lá no Canadá tá bom? Vamos ver se a gente consegue reproduzir o IVA dual aqui no Brasil. E aí vem a pergunta que não quer calar aí. E a Zona Franca de Manaus? Bom, a Zona Franca de Manaus não será afetada. Muito bem. A Zona Franca de Manaus, como nós sabemos, é um verdadeiro paraíso fiscal, né? O que entra não paga imposto, o que sai não paga imposto. É um problema realmente em relação a benefícios fiscais, né? É um problema. Agora, a justificativa, claro, dos governadores, dos prefeitos, dos deputados e dos senadores é que essas isenções, esses benefícios fiscais, é que mantém aquela região, inclusive cuidando da floresta, que não está lá muito bem cuidada, lá está pegando muito fogo lá, mas que esse tratamento de benefício fiscal, ele tem ajudado a manter aí aquela região. Parece que há um acordo entre os membros da comissão e os políticos da Zona Franca e técnicos e que haverá a manutenção da Zona Franca de Manaus. Na pior das hipóteses, poderá haver algum tipo de redução, algum acerto, mas com certeza o espírito principal da Zona Franca certamente vai permanecer. Muito bem, então essa é uma relação muito rápida, claro, depois a gente vai voltar nisso, analisando cada item aí, do que está lá, né? Certamente tem outras coisas que a gente vai voltar a falar sobre isso. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de dizer que tem alguns pontos que não foram esclarecidos, pelo menos não foi nem colocado agora por enquanto, né? É verdade que foi uma entrevista no Jornal Estado de São Paulo, tudo isso é muito rápido, muito superficial, mas, né? Eu queria lembrar alguns pontos que ainda não foram esclarecidos e eu estou torcendo para que o projeto que deve ser apresentado até o final do mês de novembro venha esclarecer esses pontos. E quais são esses pontos, Júlia? Bom, alguns pontos não esclarecidos são a desoneração das exportações e investimentos, a oneração das importações, o caráter nacional e legislação uniforme, a autonomia dos entes federativos e o princípio do destino. Também não tem nenhuma referência à situação das empresas que fazem parte do Simples Nacional. Então, vejam bem, esses são aspectos muito, portanto, muito sérios e que não foi nem tocado aí na tal entrevista do secretário, né? Desonerar exportações é um princípio constitucional, está lá no artigo 149 da Constituição. Investimentos também. A oneração de importações, é claro, importou, trazer para cá tem que pagar no internamento da mercadoria ou do serviço. O caráter nacional e a legislação uniforme, né, afinal, o ideal no IVA é que tenha uma legislação que valha para o país todo,
para todos os estados, para todos os municípios, a União, né? Então, tem que ter um caráter nacional e uma legislação uniforme para todas. Uma autonomia dos entes federativos, quer dizer que talvez a União, os estados, alguns municípios possam fazer alguma alteração tributária, né, para que tenha uma relativa autonomia. Esse é um ponto também interessante e muito político. E, finalmente, uma das coisas mais caras no IVA, que é o princípio do destino. Isto é, o imposto não vai beneficiar quem vende, mas beneficiar quem consome. É o imposto sobre consumo, né? Se o empresa Sorocabana vender um produto para a Bahia, o imposto fica para a Bahia, não para São Paulo, não para o município, né? Esse princípio do destino é realmente um dogma muito caro para o IVA, empregado em mais de 180 países do mundo. Aí também não há nenhuma referência, mas eu acho que não temos como fazer. E para finalizar, um problema que sempre que a gente vê uma modificação, sempre preocupa, afinal, o que vai acontecer com as empresas do Simples Nacional, né? Olha que nós temos mais de 8 milhões de empresas no país que são Simples Nacional. Um sistema único, etc., facilitado para pagar imposto. Pequenas, né? Normalmente pequenas empresas. Mas a preocupação que fica é o seguinte, essa mudança vai atingir as empresas do Simples? Se atingir, vai ficar mais caro, mais barato? O que vai acontecer? Isso não foi dito, não foi esclarecido em toda a entrevista e nós temos que esperar o quê? Temos que esperar o projeto, que será encaminhado pela Receita Federal, pelo governo federal, ao Congresso Nacional, pelo menos segundo a promessa, até ao último dia do mês de novembro, que é a semana que vem. Muito bem, então esse é um esclarecimento muito rápido, claro, vamos ter que voltar em cada um desses detalhes para explicar melhor a respeito aí desse tal projeto do governo federal da reforma tributária. É isso aí, Júlia? É isso aí, pessoal. Bom, esse foi o primeiro vídeo da nossa série de vídeos. Continue acompanhando e até a próxima. Muito bem, no próximo vídeo a gente vai esclarecer um pouco mais alguns pontos dessa primeira fase que ainda está um pouco nebuloso, né? Depois vamos ver a segunda fase, que é a IPI, a terceira fase, que é muito importante, imposto de renda, física e jurídica, e finalmente a quarta fase, que é a desoneração da folha de salários. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.